assessorar o secretário de turismo a tomar decisões da formulação de programas e projetos relacionados com a área de sua competência. Inciso terceiro, organizar e coordenar o setor de eventos e serviços turísticos sob a responsabilidade das normas e diretrizes superiores da administração municipal. Inciso quarto, gerenciar o sistema de informação turística do município. Inciso quinto, elaborar o levantamento e mapeamento do recurso turístico, mantendo atualizado o cadastro do ponto turístico do município. Inciso sexto, assegurar a proteção, conservação, recuperação e organização do recurso turístico do município. Inciso sétimo, coordenar a equipe técnica para a elaboração e coleta de eventos. Inciso oitavo, organizar e coordenar eventos, promoção e programas da Secretaria de Desenvolvimento, desenvolvendo conceitos para cada ação realizada. Inciso nono, apoiar e estimular instituições locais que necessitam de suporte para a realização de referidos eventos. Inciso décimo, administrar o funcionamento, manutenção e aproveitamento da infraestrutura física e apoio de orientação de turista. Inciso 11º, exercer as atividades afins. Artigo 181, seu inciso. Em discussão e votação, aqueles que aprovam, não se conta. Aprovado. Subseção primeira, do setor de fomento e produtos turísticos. Artigo 181, compete ao chefe do setor de fomento e produtos turísticos. Inciso primeiro, planejar, coordenar, orientar e acompanhar ou supervisionar a execução das atividades relativas a segmentos de produtores turísticos. Inciso segundo, identificar e analisar condições de competitividade dos produtores turísticos do município, coordenação e ações para incrementar, desenvolver e oportunizar a participação de segmentos de eventos e atividades voltadas para o incremento do fluxo turístico do município. Inciso terceiro, propor, coordenar, acompanhar e articular políticas públicas para o ordenamento e desenvolvimento de segmentos turísticos do município. Inciso quarto, apoiar o planejamento estadual, regional e municipal que contribua para o formato desenvolvimento do segmento turístico. Inciso quinto, promover estudos e pesquisas acerca da oferta e da demanda para subsidiar o desenvolvimento de segmentos turísticos do município. Inciso sexto, fortalecer e arranjos institucionais e setoriais, identificar e analisar problemas, oportunidades e ameaças relacionadas ao fortalecimento da consolidação do segmento turístico. Inciso sétimo, dar suporte à realização de mútuas de entidades públicas e privadas para o planejamento e operacionalização dos produtos turísticos do município. Inciso oitavo, prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao diretor de fomento e promoção do turismo. Inciso nono, exercer as atividades afins. Artigo 132, seu inciso. Em discussão e votação, aqueles que aprovam, não se contam. Aprovado. Seção 2, da administração da instância hidromineral de Olivença. Artigo 183, compete ao administrador da instância hidromineral de Olivença. Inciso primeiro, coordenar e fiscalizar a atividade de serviços voltados na instância hidromineral de Olivença. Inciso segundo, promover a manutenção dos sistemas elétricos e hidráulicos e dos equipamentos instalados na unidade de coordenação superior de execução de atividades. Inciso terceiro, zelar pelo bom funcionamento das piscinas medicinais da instância hidromineral de Olivença. Inciso quarto, gerenciar as receitas e as despesas inerentes à instância hidromineral de Olivença, apresentando um relatório mensal ao supervisor hierárquico. Exerceu as atividades afins. 183. Artigo 183, seu inciso. Em discussão e votação, aqueles que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado. E havia o seu amigo Ano Lobo. 110. Subseção 3, da divisão de esporte turístico, artigo 184, compete ao chefe da divisão de esporte turístico. Inciso primeiro, administrar a programação do serviço turístico no que diz respeito ao pessoal, compreendendo os serviços públicos terceirizados, infraestrutura, equipamentos e unidades. Inciso segundo, gerenciar sistema de informação relativo a atividades, eventos, projetos, programas de desenvolvimento dos espaços turísticos e adjacências. Inciso terceiro, supervisionar o controle financeiro dos espaços turísticos de frequência dos serviços subordinados. Inciso quarto, articulação e coordenar as coordenações, gerências e diretorias da Secretaria de Secretaria de Programação, produção e avaliação das ações integradas. Inciso quinto, exercer as atividades administrativas. Artigo 84, seu inciso. Em discussão e votação, aqueles que aprovam, permaneçam com 50. Aprovado. Seção 3, da Superintendência de Cultura, artigo 185, compete ao Ministério de Cultura, promover e planejar o fomento de atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do município, considerando uma área estratégica para o desenvolvimento local. Inciso segundo, promover a valorização de todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a atividade ética e social do município. Inciso terceiro, promover a preservação e a valorização do patrimônio cultural do município. Inciso quarto, promover a pesquisa, registro, classificação, organização e exposição ao público de documentos e da documentação e dos acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do município. Inciso quinto, manter a articulação com entes públicos e privados, visando a cooperação e ações
com a participação da sociedade civil, do Plano Municipal de Cultura, executando as políticas e ações culturais definidas. Inciso 7, exercer outras atividades afins. Artigo 85, inciso, em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Subseção 1ª da divisão artística cultural, artigo 186, compete ao chefe da divisão artística cultural. Inciso 1º, planejar, coordenar e supervisionar as ações de implementação, monitoramento e avaliação dos programas, projetos e ações de promoção artística cultural. Inciso 2º, supervisionar a implementação de ações para promover a formação em geral em prol da diversidade cultural, da cidadania e do acesso à cultura. Inciso 3º, fomentar a articulação das redes colaborativas para a integração, intercâmbio e promoção de atividades artísticas culturais. Inciso 4º, orientar e supervisionar as ações de articulação e proteção da diversidade e expressões artísticas culturais. Inciso 5º, supervisionar o planejamento, padronização, normatização e implementação dos instrumentos para a execução de ações da Secretaria. Inciso 6º, planejar e supervisionar a implementação das parcerias para a alocação efetiva dos recursos, fortalecimento institucional e cumprimento da legislação vigente. Inciso 7º, planejar e supervisionar a execução das atividades relativas à recepção, análise e formalidade, conforme o controle e cumprimento da fiscalização dos projetos culturais implementados. Artigo 8º, supervisionar a execução das atividades relativas à elaboração e a prestação de contas dos convênios, acordos ou outros instrumentos congêneres que envolvam transferência de recursos no âmbito de sua atuação. Inciso 9º, subsidiar a implementação de programas e projetos ações para promover a cidadania e diversidade. Inciso 10º, supervisionar a elaboração do planejamento e orçamento, monitorar a execução e avaliação de resultados dos programas, projetos e ações da Secretaria, em conformidade com o plano diretor do PPA, a lei de diretriz orçamentária, ETO e a lei de orçamento anual, a lei Inciso 11º, supervisionar as ações para receber a comissão cultural e avaliar projetos artísticos culturais de incentivo. 186. Artigo 186, inciso, em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Subseção 2, no setor de espaços culturais, artigo 187, compete ao chefe da seção de espaços culturais. Inciso 1º, administrar a programação dos espaços culturais, no que diz respeito ao pessoal, compreendendo os serviços públicos terceirizados, infraestrutura, equipamentos, mobiliários, cursos e oficinas culturais em geral, promovidos pelo município, comissão da comunidade, eventos artísticos culturais, biblioteca pública e todos os seus serviços e atividades. Inciso 2º, gerenciar sistema de informação relativo a atividades, eventos, projetos e programas desenvolvidos pelos espaços culturais e adjacências. Inciso 3º, supervisionar o controle financeiro dos espaços culturais e a frequência dos servidores subordinados. Inciso 4º, articular-se com os demais coordenadores, gerências, diretorias e secretarias, visando a melhoria da programação, produção e avaliação das ações entregadas. Inciso 5º, exercer as atividades afins. Artigo 187, seus incisos, em discussão e votação, aqueles que aprovam continuam como está. Aprovado. Seção 2, do setor de espaços culturais, artigo 187. Compete ao chefe do setor de espaços culturais administrar a aprovação das ações culturais no que diz respeito ao pessoal, compreendendo servidores públicos terceirizados em infraestrutura e equipamentos mobiliários, cursos e oficinas culturais em geral provido pelo município e em favor da comunidade. Eventos artísticos culturais, bibliotecas públicas e todos os seus serviços e atividades. Inciso 2º, gerenciar o sistema de informação relativo a atividades, eventos, projetos, programas de desenvolvimento e espaços culturais adjacentes. Inciso 3º, supervisionar o controle financeiro dos espaços culturais e a frequência dos servidores subordinados. Inciso 2º, articular-se com as demais coordenações, gerências, diretrizes e secretaria, visando a melhoria, programação, produção e avaliação de integrantes. Exercer outras atividades afins. Artigo 188, inciso, em discussão e votação, aqueles que aprovam permanecem no segundo. Aprovado. Capítulo 17, Secretaria de Desenvolvimento Social. O secretário de Desenvolvimento Social, artigo 189, compete ao secretário municipal de Desenvolvimento Social, inciso 1º, executar as políticas públicas de proteção aos cidadãos, inciso 2º, implementar o sistema municipal de assistência social voltado para os eixos de intervenção, proteção social, proteção especial, enfrentamento à pobreza e aprimoramento da gestão.
infantil. Inciso 5º, executar os programas de proteção especiais, medidas socioeducativas, restrição à liberdade em meio aberto, municipalizadas e em parceria com a esfera estadual, nas medidas privativas de liberdade. Inciso 6º, acompanhar, elaborar e executar as políticas de combate às drogas. Inciso 7º, coordenar e implementar os programas de atenção social às deficientes com o meio ambiente, relação direta e indireta, atendimento viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar. Inciso 8º, coordenar e implementar os programas de atenção social à pessoa idosa e da terceira idade por meio de relação direta e indireta, atendimento viabilizando novas formas de convívio sociofamiliar. Inciso 9º, promover a atuação executiva técnica operacional de apoio à gestão social aos conselhos de congestão das políticas sobre a competência da participação dos demais conselhos das políticas setoriais. Inciso 10º, coordenar a gestão dos fundos afetos às secretarias. Artigo 189, exercício de discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Seção 2 da divisão financeira, artigo 190. Compete a superintendência de fundo de assistência, contratos e orçamento. Inciso 1º, gerir o Fundo Municipal de Assistência Social. Inciso 2º, estabelecer políticas de aplicação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Inciso 3º, gerenciar a equipe de contrato. Inciso 4º, gerenciar a relação da Secretaria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Inciso 5º, monitorar o sistema MDS com o intuito de fornecer informações ao Fundo Nacional de Assistência Social. Artigo 190 e seus incisos em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Subseção 1 do setor de contratos e convênio. Artigo 191. Compete ao chefe do setor de contratos e convênio. Inciso 1º, gerenciar as atividades inerentes à elaboração dos processos administrativos visando a elaboração de convênios e a formalização de parceria da Secretaria de Assistência Social. Inciso 2º, coordenar a elaboração de editais de seleção pública para a celebração de contrato de parceria. Inciso 3º, encaminhar os editais de seleção pública para aprovação jurídica. Inciso 4º, coordenar a elaboração dos termos de convênio com base no regulamento vigente. Inciso 5º, gerir os termos de parceria com o meio de secretaria. Inciso 6º, exercer as atividades afins. Artigo 191, seus incisos em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Seção 3 da Divisão de Desenvolvimento Social. Artigo 192. Compete ao chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, inciso 1º, chefiar a equipe de eventos sociais. Seção 3 da Divisão de Desenvolvimento Social, artigo 192. Compete ao chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, inciso 1º, chefiar a equipe de eventos sociais no âmbito da Secretaria. Inciso 2º, monitorar as ações da Bolsa Família com base na meta estabelecida no município pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Inciso 3º, promover o atendimento às demandas do Ministério do Desenvolvimento Social. Inciso 4º, chefiar as equipes de ações de serviço com convivência e fortalecimento do vínculo. 2. Artigo 192, seus incisos. Discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Subseção 1ª do setor de alta complexidade, artigo 193, compete ao chefe do setor de alta complexidade, inciso 1º, chefiar a equipe de abrigamento. Inciso 2º, capacitar as equipes de trabalho ligadas aos abrigos. Inciso 3º, monitorar e programar as ações que envolvam o setor. Inciso 4º, articular com as demais secretarias em relação às demandas dos abrigados. Inciso 5º, programar as escalas de fiscalização de atendimento de materiais e serviços dos abrigos. Inciso 6º, representar em juízo ou fora dele o setor de alta complexidade. Artigo 193, seus incisos em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Subseção 2 do setor de média complexidade, artigo 194, compete ao setor de média complexidade, inciso 1º, chefiar as equipes dos programas que correspondem à medida média complexidade de acordo com a NOBRH e demais normas que regem a área. Inciso 2º, capacitar as equipes de trabalho ligadas a serviços de média complexidade. Inciso 3º, monitorar e coordenar o programa das ações que envolvem o setor. Inciso 4º, articular com as demais secretarias em relação às demandas dos usuários. Inciso 5º, programar as escalas de fiscalização de atendimento de material e serviços.
194. Artigo 194, seus incisos. Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam nesse ponto. Aprovado. Subseção 3, do setor de proteção social básica, artigo 195, compete ao chefe do setor de baixa complexidade. Inciso 1º, chefiar as equipes dos programas que correspondem à proteção básica, de acordo com a NOBRH e demais normas que regem a área. Inciso 2º, capacitar permanentemente as equipes de trabalho ligadas ao serviço dessa proteção, assim como a da rede. Inciso 3º, monitorar e coordenar os programas das ações que envolvam o setor. Inciso 4º, articular com as demais secretarias intersetoriais, visando a promoção e a preservação dos assistidos. Inciso 5º, programar as escalas e a fiscalização do atendimento do material e serviços dos municípios. Inciso 6º, representar em juízo ou fora dele o setor de baixa complexidade, sendo de proteção social básica, que compreende o Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, e seus respectivos serviços. Artigo 195, seus incisos. Em votação, aqueles que aprovam permanecem nesse ponto. Aprovado. Seção 4. Da seção de apoio ao programa da Bolsa Família. Artigo 196. Compete ao chefe da seção de apoio ao programa Bolsa Família. Inciso 1º. Chefiar a equipe de CAD único. Inciso 2º. Programar e controlar as ações de fomento e capacitação de beneficiários e suas famílias. Inciso 3º. Análise de cadastro e desbloqueio de benefícios. Inciso 4º. Monitorar as áreas de maior vulnerabilidade social. Inciso 5º, monitorar a alimentação de informações de saúde e educação que interferem diretamente com gestão descentralizada. 196. Artigo 196, seus incisos. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam nesse ponto. Aprovado. Seção 5ª da divisão administrativa, artigo 197, compete ao chefe da divisão administrativa, inciso 1º, supervisionar a emissão de requisitos para a compra de materiais. Inciso 2º, controlar a exposição de ofícios, portarias, comunicações do arquivamento de documentos. Inciso 3º, realizar o controle administrativo na secretaria. Inciso 6º. Inciso 4º, realizar o controle de equipamento de materiais pertinentes. Inciso 5º, exercer as atividades afins. Artigo 197, seus incisos. Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permanecem nesse ponto. Aprovado. Subseção 1ª da seção de recursos humanos, artigo 198, compete ao chefe do setor de recursos humanos. Inciso 1º, promover a gestão da capacitação continuada. Inciso 2º, promover a igualdade social nas relações de trabalho. Inciso 3º, monitorar e coordenar as ações de trabalho com vinculação das normas de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social. Inciso 4º, promover a programação dos horários de trabalho, verificação de horas extras e monitoramento do pessoal. Inciso 5º, controlar a frequência dos servidores e equipes técnicas. Inciso 6º, gerenciar os relatórios de frequência e atestados dentro dos prazos estabelecidos. Artigo 98, seus incisos. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem no chão. Aprovado. Seção 6ª da coordenação da pessoa com deficiência. Artigo 199. Compete ao coordenador do setor da pessoa com deficiência. Inciso 1º, coordenar as ações voltadas para a política da pessoa com deficiência. Inciso 2º, planejar e executar as ações de inclusão social da pessoa com deficiência. Inciso 3º, encaminhar pessoas com deficiência ao serviço de atenção social. Inciso 4º, dentre outras ações correlatas. Artigo 199, seus incisos. Em discussão e votação, aqueles que aprovam permanecem no chão. Aprovado. Subseção 1ª da divisão de benefícios, artigo 200, compete ao chefe da divisão de benefícios. Inciso 1º, coordenar a tramitação dos processos de concessão de benefícios. Inciso 2º, coordenar, planejar e executar a fiscalização periódica dos beneficiários do sistema de assistência social. Inciso 3º, propor melhorias na implementação de benefícios de assistência social. Inciso 4º, dentre outras atividades correlatas. Artigo 200, seus incisos. Em discussão e votação, aqueles que aprovam permanecem nesse ponto. Aprovado. Da Secretaria de Mobilidade, Ordem Pública.
Seção 1ª, do secretário de Mobilidade e Ordem Pública. Artigo 201. Compete ao secretário de Mobilidade e Ordem Pública, inciso 1º, planejar, administrar e fiscalizar as ações destinadas à manutenção da ordem pública, no que concerne ao regular desempenho das competências do município na gestão da cidade, a preservação à violência e a proteção ao patrimônio público municipal. Inciso 2º, organizar e manter o serviço de salvamento marítimo. Inciso 3º, fiscalização das atividades em vias e logradouros públicos. Inciso 4º, polícia administrativa. Inciso 5º, segurança urbana e prevenção à violência. Inciso 6º, articulação com órgão competente visando a preservação do bem-estar e segurança dos cidadãos. Inciso 7º, planejamento das ações municipais nas áreas de sua atuação. Inciso 8º, implementação de ações de segurança municipal em articulação com outras esferas afins, objetivando ações de prevenção à violência. Inciso 9º, segurança de banhistas nas praias, rios e lagos. Inciso 10º, proteção dos bens, serviços e instalações do poder público. Artigo 201, inciso inciso, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no chão. Aprovado. Seção 2. Do comando da Guarda Municipal, artigo 202, compete ao comandante da Guarda Municipal. Inciso 1º, coordenar todas as atividades desempenhadas pela Guarda Municipal. 2. Emitir relatório minucioso anual do acompanhamento dos guardas municipais para o órgão da corregedoria. Inciso 3º, acatar as propostas da ouvidoria de modo que venha a trazer benefícios para a corporação. Seus comandantes e a população, por mão do Secretário de Preservação, serviço executado pela qualidade de vida do servidor. Enviar a Secretaria Municipal da Administração mensalmente relatório da função da atividade da Guarda Municipal. Implementar o plano de segurança dos próprios municipais. Inciso 6. Implementar plano de avaliação e monitoramento do grau de risco específico para cada equipamento sob a sua guarda. Inciso 7. Coordenar os meios logísticos no que se refere ao transporte, comunicações, uniforme, armas e munições. Inciso 8º, implementar medidas de preservação e monitoramento nas áreas de risco e vigilância eletrônica. Inciso 9º, proporcionar o ensino continuado, o condicionamento físico e a postura necessária para o desenvolvimento da atividade das guardas civis municipais. Inciso 10º, disponibilizar recursos humanos para o emprego nas demais secretarias municipais de administração, quando solicitado. Inciso 11º, manter atualizado o histórico da Guarda Civil Municipal. Inciso 12º, exercer outras atividades afins. Artigo 202, inciso inciso, em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam no chão. Aprovado. Subseção 1 da Corregedoria da Guarda Municipal, artigo 203, compete à Corregedoria da Guarda Municipal, inciso 1º, supervisionar e executar as atividades correcionais e disciplinares das guardas municipais. Inciso 2º, exercer as atividades de sistema de correção da Guarda Municipal. Inciso 3º, recepcionar a denúncias geral de natureza administrativa praticada pela Guarda Municipal. Inciso 4º, receber e determinar o procedimento de reclamação de denúncias das guardas municipais. Inciso 5º, instaurar a sindicância dos administrativos na PAC para apurar os procedimentos das guardas municipais. Inciso 6º, propor a constituição das comissões ou grupos de trabalho, proferir espaços preliminares, determinar diligências, perícias para a atividade de formação disciplinar. Inciso 7º, elaborar instruções normativas voltadas à atividade de correção da Guarda Municipais.
discussão e votação aqueles que aprovam e que a pessoa está. Aprovado. Seção 4, da divisão de salva-vidas. Artigo 205. Compete ao chefe da divisão de salva-vidas. Inciso 1º, coordenar todas as atividades desempenhadas pelo salva-vidas. Inciso 2º, emitir relatório minucioso anual do comportamento do salva-vidas municipais para a corregedoria. Inciso 3º, acatar as propostas da ouvidoria de modo a que venha trazer benefício para a população, seus comandados e a população, primando sempre pela prestação de serviços de excelência e qualidade da vida do servidor. Inciso 4, enviar a Secretaria Municipal de Administração mensalmente um relatório minucioso sobre as atividades salva-vidas. Inciso 5º, coordenar os meios logísticos no meio que se refere a transporte e comunicação de forma e equipamento para o individual da salva-vida aquático. Inciso 6º, proporcionar o ensino continuado, o condicionamento físico e a postura necessária para o desenvolvimento das atividades dos salva-vidas. Inciso 7º, coordenar e executar os serviços de suporte das atividades náuticas. Inciso 8º, dar suporte a operações de serviço. Inciso 9º, dar apoio ao serviço náutico. Inciso 10º, coordenar o suporte dos banhistas e as ações de mobilização social. Inciso 11º, chefiar a execução do serviço de salvamento humano. Inciso 12º, exercer outras atividades afins. Artigo 205, senhor inciso. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam a violência no segundo. Aprovado. Capítulo 20º, da autarquia de transporte e trânsito. Seção 1ª, da diretoria geral. Compete, artigo 206, compete ao diretor-geral. Inciso 1º, prestar assessoria técnica ao prefeito municipal. Inciso 2º, coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas gerências, emitir parecer nos processos de tramitação da autarquia, encaminhar processos expedientes no âmbito da autarquia. Terceiro, encaminhar o órgão competente a proposta sanitária da autarquia para anos subsequentes. Sexto, desempenhar os processos pertinentes de atos administrativos conforme determinado na portaria interna, em especial os processos pertinentes de concessão de licença prevista em lei. E inciso 8º, praticar os demais atos ou medidas que se enquadram nas atribuições de cada competência. Artigo 206, senhor inciso. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Seção 2, da supervisão técnica. Artigo 17, compete a supervisão técnica. Inciso 1º, proceder à análise da chancela das procurações, escrituras, contratos, distrato, convênio, ajuste, acordo e editais em que o departamento em sua parte ou interveniente. 2. Zelar pela uniformidade, entendimento e observação dos critérios normas legais, entendimento do departamento de legislação cabível à matéria. Inciso 3º, submeter todos os pareceres jurídicos da deliberação da diretoria geral, incluindo os demais atos que possam refletir no desempenho da administração municipal. Inciso 4º, coordenar a projeto de parecer no processo administrativo de instância, designado para apurar irregularidades da autarquia. Inciso 6º, para indicar os demais atos competentes que se enquadram nas funções da sua área. Inciso 7º, executar os trabalhos relacionados com a profusura de ações e defesa dos interesses da autarquia e da sua família. Artigo 207, senhor inciso. Em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Seção